Ricardo, boa tarde. Com tudo que vem trabalhando, né, nessas últimas quase 2 semanas de preparação e também o momento do Figueira muito melhor, né, essa sinergia com a torcida e equipe. E é um jogo fora, né? O Figueirense não ganha praticamente um ano, né, desde aquela vitória contra o São Bernardo no ano passado. Eu acho que esse momento de fora e ânimo está mais perto de chegar essa primeira vitória fora de Florianópolis depois de um longo tempo. É muito bom a gente criar expectativas, né? A gente criar essa esperança, é muito positivo. E a gente precisa disso, né? Isso dá confiança. Mas é um jogo muito difícil, um adversário que tem, sim, o objetivo de um acesso, que tem um investimento muito alto também, vem fazendo um bom campeonato. A gente tem que ter os pés no chão, a gente vem iniciando uma recuperação. Como você falou, 10 dias para a gente é muito ruim nesse momento, que a gente vem numa boa sequência, né, de resultados, numa evolução, podemos falar assim. A gente tem que parar 10 dias, mas acho que foi muito bom também a gente administrar, né, esses trabalhos. Entendeu? A gente acrescentou alguma coisa, a gente espera colher os frutos desses 10 dias de trabalho para um jogo muito difícil que pode nos trazer ainda mais esperança, nos colocar numa posição muito melhor e quebrar esse tabu aí de um tempo sem vencer fora. Ricardo, boa tarde. Hoje é um dia especial, né, na história do Figueirense, mais um aniversário. E eu queria que tu falasse, você como técnico que tem identificação com o clube, né, já mais uma passagem nessa temporada, eu queria que tu falasse o que o Figueirense representa para ti também e como é que tu projeta esse restante de temporada, como é que tu olha para frente agora com esse novo momento no Figueirense. Primeiro, para mim, todos os dias no Figueirense são dias especiais, todos os dias que eu posso trabalhar, que eu tenho essa oportunidade que o Figueirense me oferece, essa oportunidade, são dias muito especiais. Claro que 104 anos não é muito fácil de chegar, né? Então a gente tem um clube com muita história, com um torcedor que é muito fanático, muito apaixonado, e isso aumenta muito a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo a minha confiança também. Eu espero continuar conquistando essa confiança de todos aqui dentro do clube. Nós, comissão técnica e jogadores, a gente quer continuar melhorando, crescendo. Faz parte do que a gente se propôs a fazer, se comprometeu. Então, para mim é um orgulho estar cada dia, todo dia trabalhando aqui, é muito bom. E eu espero que o nosso futuro seja ainda melhor do que a gente está vivendo nesse momento. Dado hoje é um dia de semana, mas tipo, pelo menos ali fora já está vendo um monte de carro, uma galera vindo aqui para acompanhar um treino. E é reflexo do que a torcida do Figueira está fazendo na Série C também, né? Uma boa média de público. Mesmo quando estava na zona de rebaixamento, o que explica esse sentimento do torcedor e o quanto isso é bom para vocês num treino, ter gente assistindo, vibrando, comemorando, enfim? Para nós é muito bom ter o treinador, o teu torcedor com a gente todos os dias, a todo momento, seja na internet, seja numa chamada telefônica, seja numa mensagem, ou seja presencial aqui, né, no Scarpelli ou lá no CT. O que a gente quer e é muito importante, a gente precisa do nosso torcedor junto, e as portas dessa casa, do Scarpelli, elas sempre vão estar abertas para o nosso torcedor. Pelo menos enquanto a gente estiver aqui, a gente tem conversado muito sobre isso. Essa é a casa do nosso torcedor. Então, ele tem que ter a entrada aqui aberta. Claro que nem sempre, porque não existe uma empresa que trabalha com a porta aberta. A gente precisa um pouco de privacidade, de calma, né? Não só na emoção, a gente precisa trabalhar com a razão. E às vezes eu falo um pouco mais alto, né? Quem não está acostumado vai achar que eu estou gritando, que eu estou brigando com alguém. Não é. É uma maneira de eu cobrar uma melhora, de orientar. O que é válido para a gente é entender por que a gente não estava funcionando e o porquê nós estamos funcionando nesse momento. Então hoje a gente tem consciência do que a gente está fazendo bem e a gente tem consciência do que nós não fizemos bem para não funcionar. O que vale muito agora para a gente é continuar essa melhora. A gente não pode baixar os braços em momento nenhum. Tem muita coisa pela frente. A gente pode sim começar a sonhar algo a mais, mas a gente precisa lutar muito, trabalhar bastante ainda. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. O Figueirense está
faltando, né, essa vitória fora de casa, estão almejando essa vitória fora de casa. Como que vocês estão olhando para esse adversário, né, que também teve essa troca de técnico recente? Como que vocês estão olhando para esse adversário que vocês vão enfrentar? Muito boa a sua pergunta. Para a gente é uma preocupação, sim. Sempre quando acontece uma troca de treinador, a gente sabe muito bem, né, que a motivação dos atletas é outra. A gente está esperando um jogo muito difícil, muito competitivo, as duas equipes com um objetivo, uma Série C muito equilibrada. A gente não pode nunca imaginar que vai ter alguma facilidade, por isso a gente treina muito, a gente trabalha bastante. Esse grupo está muito comprometido, a gente sabe que sim, vai ser um jogo muito difícil, mas nós vamos muito forte para o jogo também. Eu acredito muito que a gente possa esquecer, né, esse tempo que a gente não vence fora, porque se a gente sonha com algo a mais na competição, nós vamos ter que vencer fora. E a gente treina todos os dias para vencer em casa, para vencer fora, para conseguir boa performance em qualquer lugar que a gente vai jogar. E a gente tem um grande objetivo aqui. Se a gente está sonhando com esse objetivo, nós vamos precisar conseguir vitórias fora de casa também. Pintado, boa tarde. Carlos do canal Figueiraço. Gostaria de saber de ti como é que foi esse período de preparação, né, nessa pausa que teve do campeonato, como é que os atletas estão com a expectativa para a próxima partida, se a gente pode ver alguma novidade no próximo jogo contra o Londrina, né, como foi falado agora também, troca de treinador, como é que os atletas estão com a expectativa para esse próximo confronto? Primeiro, todo mundo muito ansioso, né, porque quando a coisa está boa, quando está conseguindo performar bem, jogar bem, a gente quer jogar toda hora. E aí você quebra isso com um tempo, ao mesmo tempo que a gente está sempre reclamando, pô, não tem tempo para treinar, não tem tempo para fazer. Nós tivemos tempo sim, né? Foi um tempo que nós soubemos utilizar, a gente equilibrou fisicamente todos os jogadores, alguns tinham algum déficit de força, déficit aeróbio, então a gente, especificamente nós trabalhamos esse equilíbrio físico, né, de força. O Kaique teve um problema de gripe, ficou quase uma semana fora, perdeu muito. O Wellington nem hoje está muito bem preparado, que vai continuar nos ajudando, ou melhor ainda, vai fazer melhor ainda. Os dois jogadores que chegaram agora, a gente conseguiu acrescentar alguma coisa também na parte técnica, tática e física. Então a gente soube usar, foi muito bem planejado. A gente quer colher os frutos disso o mais rápido possível, mas nós não estamos plantando para colher agora, né? A gente está plantando algumas coisas e a gente vai colher mais no futuro. Então, boa tarde. Nessa semana de aniversário do Figueirense, que a gente tem acompanhado, no treino, no dia da apresentação do Ramon e do Douglas, a gente viu uma conversa da diretoria com o elenco, com os pares da direção do Figueirense. Como é que foi essa conversa? Como é que está esse tempo que a gente tem percebido de fora, que é uma união, né? Isso é muito bacana, se vocês conseguem observar isso, né, que a gente está realmente unido, e não é só na conversa, é mais do que amigo aqui dentro, a gente tem um grupo unido. E quando a gente consegue essa união, a gestão do clube, que nunca esteve ausente, essa gestão que hoje está presente, fazendo funcionar a Figueirense, ela nunca esteve ausente, mas não poderia estar presente, né? Então isso é algo que foi... O motivo não me importa, não tenho nada a ver com isso, não quero julgar nada, mas essas pessoas sempre estiveram presentes nos momentos mais difíceis do Figueirense. E eu posso falar em todos os momentos difíceis que eu vivi aqui no Figueirense, que eu estive, e foram momentos bem difíceis, né? Essas pessoas sempre estiveram presentes aí quando a gente conseguiu funcionar as coisas aqui dentro. Essas pessoas estão de volta, né? Estão aí de novo, presentes, né? Presencialmente aqui com a gente. Passa uma confiança muito grande, o grupo sentiu essa presença como algo muito positivo, que realmente são as pessoas responsáveis, né, pela gestão do clube. E isso para nós é saber que eles estão junto com a gente e que o nosso torcedor está acreditando, é um gás muito importante para esse momento da competição. Pintado, o Raul estava de torcida, né? A média de torcida, o Figueirense segundo nesse ranking da Série C. O Londrina também é o quarto, tem uma média de 5.600 torcedores por jogo. Como blindar os jogadores para também ter esse outro lado agora, né? Depois de bons resultados dentro de casa, mas fora de casa também. Se tem algo que eu não gosto de blindar o jogador é com o público. Porque todo artista quer, né, fazer um espetáculo com o público. Eu posso falar porque eu joguei uma final de Libertadores com 120 mil pessoas e é uma motivação extra, eu não consigo explicar, inexplicável, né, o que o público pode nos ajudar, a favor e contra. Porque você lutar contra 5 mil pessoas também,
exige bastante, né, do mental, da nossa força, e para isso a gente trabalha. Para isso essa camisa tem uma história. Não acha que o Londrina está esperando um jogo fácil. Eles sabem que a gente conseguiu uma boa recuperação, também estão preocupados. Com certeza o torcedor deles vai querer dar uma força para ajudar a equipe deles, isso faz parte, e a gente está pronto para enfrentar tudo isso. A gente vai para uma luta para um jogo muito importante. São 4 jogos, né, do Figueirense sem perder na Série C e 3 sem sofrer gols, né? Quando você chegou aqui no Figueirense, você falava até na sua coletiva de apresentação que precisava primeiro arrumar a casinha, né? Primeiro arrumar a defesa, que aí sim estaria mais perto das vitórias e dos resultados, e é o que tem acontecido. Como é que foi feito esse ajuste na zaga do Figueirense, que até de nomes mudou alguma coisa, mas o principal ali é o mesmo que era o treinador anterior, né? Mas como é que foi esse teu ajuste que tu fez ali para essa zaga realmente começar a dar certo pro restante da Série C? A gente praticamente mudou 50%, né, do que vinha sendo feito, né? Os nossos 2 laterais, a gente conseguiu, com a experiência do Leonan e do Yuri, a gente conseguiu equilibrar melhor, então é diferente do que vinha sendo feito, mais da metade foi mudado. Acho que o posicionamento do nosso primeiro volante ali, ele sendo essa proteção dos nossos zagueiros, a gente está menos expostos, nós estamos menos expostos, né, nesse momento, por isso esse equilíbrio. Mas eu quero dar o mérito para toda a nossa equipe, porque o nosso primeiro marcador é o nosso primeiro atacante, né? Ele lá na frente começa a incomodar o zagueiro para que não passe com facilidade. A gente conseguiu compactar a equipe, nós não temos uma equipe mais espaçada, né? Hoje a gente está muito próximo. Se vocês perceberem, a gente tem hoje, nas métricas que a gente analisa aqui dentro, a gente rouba a cada 2 passes do adversário, a gente já tem roubado, já tem recuperado a posse de bola. Isso é algo muito bom, é um número muito importante. Se fala muito hoje no REC 5, recuperação em 5 segundos, né, que é algo muito, muito valioso para qualquer equipe competitiva e que tem objetivo. Mas mérito do grupo, mérito de todos, que a gente tem uma boa defesa hoje, o mérito é de todos esses jogadores que têm trabalhado bastante. Quando o Figueirense ganha com esses 2 novos reforços, o Douglas é um caso um pouco diferente, porque estava muito tempo sem jogar, mas o quanto que tu acha que ele pode agregar, e falar um pouquinho também do Ramon, quais características dele que tu acha interessante? Eu costumo dizer que esses jogadores mais experientes, eles não vêm apenas para performar dentro de campo. Eles têm responsabilidade fora de campo também. Principalmente em momentos decisivos, em equipes que eles estão acostumados a jogar em alto nível, em busca de resultados, que a pressão de buscar o resultado ela é muito grande para uma equipe do tamanho do Figueirense, para uma torcida desse tamanho. Então a pressão ela precisa ser assimilada por um jogador de experiência. Então o Douglas vem com essa obrigação, com essa responsabilidade também, além de ter todas as condições de jogar. Na nossa avaliação física hoje, o Douglas é o jogador com maior poder de força do elenco. Então isso mostra que é um profissional, que é um cara sério, que ele não estava parado, ele só não estava jogando, mas ele não estava parado, ele estava treinando e muito forte para estar em melhores condições do que a gente que estava jogando. É sinal que ele é um profissional que eu conheço muito bem, que confio, vai nos ajudar no momento que for necessário. E o Ramon é um jogador muito dinâmico, um jogador muito atual, como a gente fala. Qualquer equipe que quer uma construção, uma equipe como o Figueirense, que precisa jogar, que o torcedor exige, né, um bom jogo, ter um jogador dinâmico como o Ramon para nós, acho que o Figueirense acertou muito bem nessa contratação e vai mais um que acrescenta bastante. E hoje vocês fazem um treino aberto aqui para a torcida do Figueirense, que é uma torcida muito apaixonada e também por isso uma torcida bastante exigente, né? Mostrar um pouquinho do que vocês já fazem no dia a dia para essa torcida. Qual que é a expectativa, né, desse treino? O que vocês esperam de hoje? Bom, já que a gente não pode estar com as namoradas, né, com as esposas, que a gente receba o carinho dos nossos torcedores, que é muito especial, que é um torcedor muito carinhoso, muito apaixonado, que exige bastante, porque todo mundo que gosta, que ama, exige algo em troca, e o nosso torcedor faz isso muito bem. A gente quer retribuir isso, espero que eles aproveitem com a gente, desfrutem e vejam que a gente está trabalhando. A gente não está só contando história, não, que a gente trabalha bastante para dar alegria para eles. Pintado, nos últimos jogos fora de casa, o Figueirense teve 2 expulsões de 2 volantes, né? Foi uma coisa que aconteceu aí com recorrência.
Teve algum tipo de conversa com esses atletas, ou até no grupo como um geral, do cuidado que tem que ter? A gente sabe que é uma posição que tem bastante combate, né, volante, mas como que tu enxerga o que isso pode impactar no elenco como um todo, esses desfalques e essas suspensões de jogadores? Isso não são conversas que eu faço na frente do grupo. Eu fecho a porta da minha sala, a gente conversa em particular, eu não vou expor isso aqui nunca, mas foram conversas muito sérias, porque são situações que podem nos comprometer muito durante o jogo. Jogar com um jogador a menos pesa muito para qualquer equipe, praticamente desarma tudo que a gente trabalha durante uma semana, durante um tempo. Isso não pode acontecer, e vou repetir o que o seu Tele de Santana sempre me falou. O jogador, quando faz falta, é porque ele ou está mal posicionado, ou ele está mal fisicamente. Então, para mim, isso é um aprendizado que eu nunca mais vou esquecer. Levo isso para os meus jogadores, para os nossos jogadores também. E eu acho que isso, se ele está mal posicionado, é minha obrigação. É meu dever posicioná-lo melhor. E a parte física, ele tem responsabilidade. Então, isso foi conversado, está super entendido. Espero que a gente consiga resolver e que não aconteça mais. Então, a gente faz a gente precisa não fazer a comparação com o técnico anterior, com o jeito que o time jogava, mas hoje a gente vê um time diferente com muito mais, até nessa parte de faltas e cartões, com muito mais pegada, com muito mais intensidade até o final. Isso é uma coisa imposta por ti, que tu pede para eles? Foi assim que eu venci na vida, né? Eu vi uma equipe muito vitoriosa do São Paulo, né? E outras equipes, Juventude com acesso. A principal característica é a competitividade. Porque hoje esse jogador, esse time de muita qualidade, requer muito poder financeiro, e isso não está fácil para ninguém. Então, a partir do princípio que você cria esse hábito de competir com muita intensidade, você se aproxima muito de bons resultados. Isso foi sim uma colocação nossa, mas não é um trabalho só meu. O professor o Jean Oliveira, nosso preparador físico, hoje o Rafinha chegou, né, do Cuiabá, faz uma avaliação da Série A, ele tem muitas informações e um know-how muito legal para poder completar o que estava faltando para a gente, junto com o Zanella na parte tática e as outras pessoas que trabalham, os outros membros da nossa comissão técnica. A gente quer equilibrar todos para que todos compitam com a mesma intensidade, porque a gente não pode perder essa intensidade, que é o nosso principal fator. Você pontuou muito bem, isso é da competição, a gente não pode relaxar em momento nenhum, achar que vai ganhar só jogando bonito, isso não é verdade, não vai acontecer. A gente tem que lutar muito para conseguir os resultados e tem que estar preparado para isso.